Olá, gente, boa noite. Eu sou Catarina Menezes, do 7º semestre de Medicina da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, e sou ligante também da INEB. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Neurologia Aplicada para Generalista. Já estamos na nossa 6ª aula, e hoje recebemos o Dr. Tiago Nascimento para uma aula sobre neuropatia diabética. Lembrando que o formulário de presença está disponível na descrição do vídeo, mas será aberto apenas 20 minutos antes de finalizar a aula, permanecendo disponível até 5 minutos após a aula, porque temos que usar o questionário para poder fazer o sorteio no Instagram. As dúvidas serão respondidas pelo Dr. Tiago ao final da aula e devem ser registradas no chat. Não se esqueçam que para a obtenção do certificado é necessário ter no mínimo 75% de presença. E lembrando também que essa aula permanecerá gravada aqui no canal. Passo a palavra para o Vitor. Boa noite a todos. Nosso convidado de hoje, Dr. Tiago Nascimento, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, fez residência em Neurologia pelo Hospital Geral Roberto Santos, é preceptor em residência de Neurologia do Hospital São Rafael, além de ser professor do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Boa noite, Dr. Tiago. É um prazer ter aqui conosco. Sinta-se à vontade para começar a aula. Boa noite, meninos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? E, assim, neuropatia diabética, vocês vão ver que é uma coisa que todos vocês, independente de especialidade, vão se deparar durante a sua vida profissional. Então, é um assunto extremamente importante para vocês, certo? É com prazer, realmente, que eu estou aqui para poder dar essa aula para vocês. Espero que aproveitem, né? A gente vai ter um momento final que vai ter algumas dúvidas. Essa aula, ela poderia ser feita para o clínico, ela poderia ser feita para o neurologista, para o residente, para o recém-formado. O foco aqui vai ser realmente no clínico, é uma abordagem mais geral. Sobre neuropatia diabética, a gente tem um amplo campo, então, aprofundar aí à vontade, dá para aprofundar à vontade. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela, estão vendo minha tela? Direitinho? Deixa eu compartilhar aqui de novo, novamente. Agora foi. Está aí minha tela. Então, vamos aqui começar, né, a falar um pouquinho sobre essa neuropatia diabética, tá certo? Então, como eu falei, aqui o foco realmente é no clínico. O que é que o clínico tem que saber sobre neuropatia diabética, né? Os meninos já me apresentaram, muito obrigado, né? Dou um salve aí para minha formação lá na Univasf, que foi essencial, né? E minha formação também lá no Roberto Santos, que foi a escola da vida, né? E para o pessoal que está aí, está acompanhando, que são os alunos da Estácio, o pessoal lá do São Rafael, sejam bem-vindos e aproveitem, tá bom? Então, assim, eu dividi basicamente nesses 3 tópicos e deixei uma mensagenzinha no final para vocês, tá certo? Então, vou tentar ser mais objetivo possível e dei prioridade realmente naqueles assuntos que são mais importantes para o clínico. Lógico, vai ter várias apresentações da neuropatia diabética, mas eu vou focar nas principais, tá certo? Então, vamos lá. O que é importante aqui saber, né? Vamos começar. Então, começando aqui com uma breve introdução, a diabetes, gente, ela afeta 425 milhões de pessoas no mundo. A gente acha que, na verdade, que é até mais, que é um subdiagnosticado, mas é uma doença extremamente prevalente em nossa população, né? É uma doença que é impossível você passar pelo curso de medicina e não saber ou não ver nenhum paciente diabético. Só se eu fechar os olhos e sair do curso. Mas durante o curso não tem como não saber e não se deparar com paciente diabético. A gente vai se deparar na ginecologia, na obstetrícia, na ortopedia, em qualquer área a gente vai se deparar com paciente diabético. O que é que acontece? O pessoal acha que esse número aí está meio subestimado, né? Muitas vezes, porque muito paciente é considerado pré-diabético, muito paciente, e na verdade já é diabético. O pessoal gosta de falar, diminuir o estigma, quando você vira para um paciente e fala, e aí, se é diabético? Não, sou pré-diabético. Calma aí. Mas o que é que acontece? O que é ruim dessa doença? É ruim por vários motivos, gente. Diabetes é uma doença que ela tende a ser uma doença que não tem cura, e ela tende a ser progressiva, e muito mais progressiva que não trata. Vai começar a surgir um bocado de comorbidades. Então, ela é uma comorbidade que atrai outras. Ela fica do ladinho de outras.
E dos locais que ela adora é o sistema nervoso periférico. A gente pode classificar o sistema nervoso periférico naquele sistema nervoso que eu vou sentir dor, que eu vou ter a questão da sensibilidade mesmo, tátil dolorosa e tudo mais, e o sistema nervoso periférico autônomo. Então ela adora o sistema nervoso periférico. E o que é que a gente sabe? Que metade, pelo menos metade, isso pode ser um subdiagnóstico, metade dos indivíduos que têm diabetes, ele tem neuropatia diabética, seja qual for a forma. Então, olha só, eu estou diante de uma doença extremamente frequente, prevalente, né? E metade desses indivíduos tem neuropatia. Então, o que vai interferir essa neuropatia? O paciente vai ter mais quedas, o paciente vai se queixar mais de dor, o paciente vai ter uma piora da qualidade de vida. Então, olha só quanta coisa esse paciente vai ter. O que é que eu queria chamar a atenção? Gente, aqui a gente vai falar sobre diabetes do ponto de vista da neuropatia periférica. Mas olha quanta coisa a diabetes causa. A diabetes vai causar aquela lesãozinha no pé, então vai causar as úlceras, pode ser venosa, pode ser arterial. O paciente vai ter neuropatia, né? Vai ter problemas de visão. Então, o nervinho lá, o nervo óptico, ele vai sofrer, né? O paciente pode ter doenças cardiovasculares aumentadas, aquele vazio começa a acumular placas de gordura. Ele pode ter doença arterial coronariana, o paciente vai ter insuficiência renal, lá no estágio mais crônico, o paciente pode ter um risco aumentado de AVC, né? E de encefalopatias, e esse paciente tem um problema, né, de circulação, né? O paciente tem um problema circulatório, então é uma doença que tem um espectro enorme. Então pensa só como essa doença é grave, mas o foco da gente aqui vai ser a neuropatia. E olha só, voltando aqui, e olha só, vamos para a epidemiologia. Quem é que tem mais neuropatia diabética? Então, é quem é mais idoso, é quem é mais velho. Ah, professor, mas tem os pacientes que têm diabetes tipo 1. O paciente tem diabetes tipo 1, e aí ele vai ter neuropatia também? Vai também. Então, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 vão ter. Só que uma coisa vai ser importante para esses dois pacientes: o tempo de doença. Ah, professor, o velhinho tem mais porque o tempo de doença dele é maior. Provavelmente sim. E o que a gente tem que deixar fixo em nossa cabeça, que é a mensagem extremamente importante, é que é o seguinte: se o paciente hoje teve o diagnóstico de diabetes, é porque ele já tem pelo menos 10 anos de diabetes. Isso eu estou falando de diabetes tipo 2. Porque geralmente o diabetes tipo 1 é descoberto naquele momento. É um fator agudo, é um paciente mais jovem, né? E o que é fator de risco para essa neuropatia? Principalmente dois. Esses dois que estão aqui em cima. Principalmente a duração do diabetes e a hemoglobina glicada. Então, aquela hemoglobina A1C, a hemoglobina glicada. Mediu a hemoglobina glicada, porque é muito diferente da glicemia. Ah, vou medir só a glicemia de jejum. Ela é uma simples fotografia. Mas a hemoglobina glicada é como se fosse um recorte inteiro daquele momento do paciente dos últimos 3 meses. Então, do tempo de duração, geralmente, da hemácia, né? O que é que mais fator de risco? Tudo que vem junto, gente. A ideia é pensar assim: hipertensão, resistência à insulina, obesidade, principalmente abdominal, baixo HDL com hipertrigliceridemia. Quem é que tem esse tipo de dislipidemia com abaixo HDL e hipertrigliceridemia? Quem é diabético. Ah, professor, mas eu li que tem fatores genéticos, que o paciente tem um problema na enzima MTHFR, que tem um problema na enzima conversora de angiotensina. Tem esses relatos de descrições de alterações aí, mas entenda diabetes como uma doença que tem vários fatores que estão interligados, né? E uma das pegadinhas mais famosas é dizer o seguinte: não, diabetes tipo 1 é uma doença genética. Veja bem, quem tem mais fator genético é o diabetes tipo 2. Olha que estranho, né? Mas olha só, será que aquele estilo de vida daquela família já não é daquele jeito também? Influencia também, né? Então, olha esses fatores como são importantes. Outra coisa que é importante é a fisiopatologia. Lógico, se você for ler os artigos, os vários artigos que eu dei uma olhadinha, eles adoram falar sobre fisiopatologia. Mas a fisiopatologia não é bem compreendida ainda. Eu vou falar para você aqui quais são os fatores principais, né? Mas eles não entendem tão claramente
como uma coisa única, isso é uma coisa múltipla, como vários fatores que levam a essa neurodegeneração. E onde é que é mais? Onde é que o diabetes gosta? O diabetes, a neuropatia diabética, geralmente é o quê? Axônio sensitivo, axônio autonômico. Ele não gosta da axônio motor. Professor, eu esqueci, me apagou da minha mente o que é axônio, meu Deus. Meu querido, vamos lá ver a anatomia do neurônio. A gente tem lá, olha, a gente tem lá o núcleo, tá o núcleo lá com os dendritos, e eu tenho um caminhozinho. Esse caminhozinho é onde vai passar o impulso que vai transmitir para outro neurônio. Então, a axônia é justamente esse prolongamentozinho. E nesse prolongamento, geralmente eu tenho uma célula, né? Eu tenho uma célula especial que produz uma bainha de gordura. Essa bainha de gordura serve para transmitir o impulso rapidamente. Então, ele vai de nódulo em nódulo de Ranvier sendo transmitido. O que acontece, gente? Acontece que o diabetes compromete esse axônio muito mais do que o do próprio neurônio. Ele acomete mais o axônio, né? E o que acontece? Ele pode comprometer essa bainhazinha também. Pode comprometer. Mas geralmente o que ele faz é pegar só o axônio sem pegar essa bainha. O que eu estou traduzindo? Eu estou traduzindo neuroanatomicamente e neuropatologicamente, que é o seguinte: a lesão é no axônio. Então, geralmente é uma neuropatia axonal. Ah, então agora entendi por que é neuropatia axonal. Ah, professor, mas a neuropatia do paciente que tem diabetes pode ser desmelinizante. Pode ser também, pode ter um componente desmelinizante. E que componente é esse? É justamente o que está aqui. Ele pode atacar também a célula de Schwann. Ele não gosta, mas às vezes ele pode atacar um pouquinho também e causar uma doença desmelinizante também. Mas o principal fator dele é uma neuropatia axonal que pega as células sensitivas e que evita as células motoras, certo? E qual é o padrão? O padrão geralmente é em bota e luva. Tanto que a bota, às vezes, vai ser um cano longo. O que quer dizer isso? A bota é o pé. Vai pegar essa perna inteira, do pé até a perna, mais ou menos até o joelho. E depois pega a mão. Geralmente é assim. É por isso que a gente chama essa neuropatia de comprimento dependente. O que quer dizer isso? Eu nunca entendi isso aí. É porque geralmente ela pega primeiro distal para depois pegar a região proximal. Então é por isso que é a neuropatia comprimento dependente. Vai subindo, chegou no joelho, pegou a pontinha dos dedos e vai pegar a mão. E para por aí. Certo? Desmenização, já falei para você, tem as células de Schwann, pode acontecer, né? Mas olha só, olha que interessante. Aí esse aqui é de um artigo maravilhoso, que é um artigo lá da Nature, agora de 2019, e ele mostra que, na verdade, o sistema nervoso periférico, você sabe que é a partir do segundo neurônio motor. O professor já esquecia que é segundo neurônio motor. Calma, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Então, eu tenho lá minha medula, com os neurônios motores. Opa, rolou a isquemia aqui. Ah, então a isquemia que acontece no rim, no cérebro, que acontece em todas aquelas regiões, também acontece no nervo? Acontece. E olha onde é a isquemia. Ela não é aqui, ela é dentro do neurônio. Olha axônio sendo degenerado, a célula de Schwann. E olha, eu tenho fibras que têm mielina. E eu tenho fibras que são mais fininhas e que geralmente não têm mielina. Então ele afeta tanto as fibras mielinizadas quanto as fibras não mielinizadas. Ah, olha. E ele bota aqui, ó, desmielinização nos casos mais graves. Então, nos casos mais graves, já teve um comprometimento axonal importante e agora está pegando a danada das células de Schwann, né? Que produz a mielina. E pega também as fibras não mielinizadas ou pouco mielinizadas, né? Pega as fibras mais fininhas, além dessas fibras grossas que são axonais, né? Poxa, mas aí eu não entendo por que. Para que servem essas fibras? As fibras grandes, que são as mielinizadas, geralmente ela tem uma função de pressão e equilíbrio, né? Essas fibras sensitivas, certo? Que a fibra motora vai movimentar.
A fibra pequena, que é não mielinizada, ela tem a ver com nocicepção. Então, ela tem a ver com o processo de percepção da dor e com o senso de proteção da pele. Ah, mas quais são os sintomas se eu tiver uma lesão aí? Eu vou esconder isso aqui. Vou esconder, só vou te mostrar mais tarde. Você está querendo saber tudo antes da hora. Seu mal é esse. Então, vamos lá. Vamos para a dor. E a dor? Poxa, por que a pessoa sente dor? Dor tem uma lesão ali, meninos, tem uma lesão sensitiva ali, importante. Como eu falei, o paciente, até 50% dos casos, ele tem neuropatia. E desses casos que ele tem neuropatia, metade tem dor. E qual é a principal tipo de dor? Doutor, é uma dor que dói meu pé de noite, geralmente mais à noite, porque dor adora à noite. Sabe por que dor adora à noite? Uma das teorias é porque é a hora que o cortisol baixa. E o cortisol é como o nosso corticoide. Poxa, corticoide é ótimo, alivia minha dor na hora. É por isso, meninos. O cortisol ele tem um pico pela manhã e à noite ele está menor. Essa é uma das teorias da dor, né? Dessa dor ser mais à noite. Geralmente, a maioria das dores são à noite, né? E o paciente, em alguns casos, ele diz que tem uma queimação tão importante que eu já vi paciente chegando para mim dizendo o seguinte: olha, eu tenho que botar meu pé dentro de uma bacia de gelo para aliviar. Imagina. Então, esses sintomas de dor, geralmente, são sintomas positivos, né? Por que positivos? O paciente dor. Sintoma negativo, geralmente, quando a gente classifica na neurologia, é aquele paciente que não vai ter sensibilidade. Ele vai perder a sensibilidade. Agora, olha que louco, o paciente perde a sensibilidade e sente dor. Vamos chegar nisso aí. Quais são os fatores de risco para o paciente que tem dor? Qual é o paciente que mais tem dor? Infelizmente, o sexo feminino. Infelizmente, aquele paciente que tem um controle glicêmico ruim, que tem uma disfunção renal, que tem um sobrepeso, são os pacientes que têm mais dor, se a gente for ver epidemiologicamente, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, a gente viu a introdução. Agora vamos para a clínica. Como é a clínica desse paciente? Essa é a parte mais interessante, né? Então, vamos lá. É a clínica do paciente que tem uma neuropatia diabética. Primeiro, vamos para o Recordar e Viver, né? Vamos para o nosso Telecurso 2000 aqui. Professor, você me falou de nervo periférico, eu não sei o que é isso, eu estou viajando na maionese. Eu não sei o que é nervo periférico. O nervo periférico, menino, é o que é chamado de segundo neurônio motor. É aquele neurônio que não está lá em cima, ele está lá embaixo. Então, que neurônio é esse? Gente, lá em cima, ou seja, sistema nervoso central, que compreende o nosso cérebrozinho aqui, bacana, e a medula. Esse é o sistema nervoso central. Tudo que não foi isso aí já é um neurônio motor da frente, certo? Quando eu falo de síndrome neurônico do segundo neurônio motor, estou falando de um nervo periférico mais, né? Mas necessariamente não precisa ser aquele último neurôniozinho lá. Ele pode ser uma raiz, né? Ele pode ser na saídazinha aqui da medula, né? Ele pode ser aquele neurônio que está lá já se afastando, pegando no músculo. Ele pode ser aquele nervinho fininho periférico, né? Então a gente sabe que esse neurônio, o segundo neurônio, é o neurônio mais afastado, né? Ele pode estar na medula, pode estar saindo da medula. Então, necessariamente, dentro da medula tem eu posso ter, pode ser primeiro, mas pode ser segundo. Mas se for lá em cima, primeiro neurônio. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for pegar uma síndrome de neurônio motor, o que eu encontro? Nesse segundo neurônio motor, eu vou encontrar um paciente que ele tem uma paralisia, uma paresia, ou seja, uma fraqueza. Paresia é uma fraqueza. Paralisia deixou de mexer, né? Ou plegia. O tônus desse paciente, a musculatura vai estar mole, vai estar flácida, né? O reflexo vai estar ausente, tanto superficial quanto profundo. Se eu fizer aquele reflexo, aquele sinal lá de Babinski, vai estar ausente. E a atrofia, ela geralmente vai ser proeminente e precoce. Lógico, a gente tem exceções aí, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que esse paciente vai estar fraco e que esse paciente vai estar sem reflexo. Ou esse paciente vai estar com uma sensibilidade alterada, né? Porque eu estou falando de neurônio motor, certo?
Ah, geralmente o professor me falou que o neurônio, que a diabetes não pega o neurônio motor. Não acomete esse neurônio motor. Pode acometer e você vai perceber uma coisa no exame físico, que vai chamar a atenção. Então vamos lá. Agora, quando fala desse danado aí de controle autonômico, eu fico louco. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que diz autonomia. Gente, olha só. Uma das apresentações do paciente que tem diabetes, que tem uma neuropatia diabética, é ter alterações no sistema autonômico. Esse sistema autonômico, essa desautonomia, a autonomia, né, o sistema autonômico periférico, é controlado pelo simpático e parasimpático. É ele que faz correr, fugir, é ele que faz a pupila dilatar, é ele que faz o coração acelerar, é ele que faz nosso controle intestinal. Vou prender aqui agora. Então, gente, se eu tenho esse sistema nervoso aqui, esse controle parasimpático e simpático, se ele desregula, o que é que acontece? O paciente vai ter alterações aqui. E, geralmente, quais são as alterações do diabetes que esse paciente tem? O paciente pode ter alterações de batimentos cardíacos. Ele pode ter uma bradicardia. O paciente pode ter o intestino preso. Ele pode ter uma gastroparesia, o estômago parado. Ele pode ter aquele intestino preso e oscilar com períodos de diarreia. Ele pode ter diarreia, né? E essa diarreia geralmente é à noite e aquosa. Ele pode ter uma bexiga neurogênica, olha só, uma bexiga neurogênica. E ele pode ter alterações na ejaculação. Ele pode ter uma disfunção erétil. Então, olha só como é louco esse sistema nervoso, né? Como ele pode afetar. Então, esse paciente, gente, ele pode ter essas complicações. E são complicações que a gente vê, às vezes, vê tardiamente no diabetes, mas pode ser precoce, sim. Pode ser, então, inclusive, até um motivo de diagnóstico. Lógico, temos que entrar no diagnóstico diferencial, né? É sempre importante pensar em outras doenças também, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a desautonomia é extremamente importante, né? Esse paciente pode ter, né? O que é mais importante também, Pia? Lembrando aí, já que a gente recordou é viver, recordar é viver. Então, a gente viu que eu posso ter uma forma que vai acometer muito mais a sensibilidade, eu posso ter uma forma que vai muitas vezes acometer mais o sistema de controle autonômico, né? Então, olha só ver uma coisinha aqui. Olha aqui. Nesse mesmo, foi o artigo que eu mais gostei, foi o da Nature, e agora de 2019. Lógico que teve outros artigos que usaram essa apresentação, mas olha só o que tem aqui. Aqui, nós temos os tipos de apresentação da neuropatia diabética. O que é mais comum? O A, como eu falei a vocês, né? Uma alteração de sensibilidade, muitas vezes com dor, uma dor em queimação, que acomete membros inferiores preferencialmente. Assim que chega no joelho, chega no dedinho, e aí acomete a mão também. Por que acontece isso? Porque é comprimento dependente. Essa é o mais comum. Esse é o que vocês vão ver mais. Bota e luva. Beleza. Mas eu posso ter um paciente que tem alteração de sensibilidade no tórax ou abdômen, só na região frontal, e ter apenas o acometimento da parte proximal do membro inferior. Isso aqui se configura como uma radiculopatia. Então tá pegando aquele neurônio que está saindo lá da medula, que eu tinha mostrado. E é nessa hora que você começa a pensar, gente, é uma apresentação diferente. Como é que é a sensibilidade nas costas dele? Normal. E isso, minha gente, vai ajudar você a diferenciar um paciente que está tendo uma radiculopatia, que está tendo uma mielopatia, ou seja, que está tendo uma lesão medular. Porque muitas vezes a pessoa vai achar que isso aqui é um nível sensitivo. Professor, que raios é nível sensitivo? É uma alteração que vai daqui para baixo. É aquele paciente que tem um trauma medular, é aquele paciente que tem infecção na medula. E com a dor, tipo radiculopatia, que é mais proximal. Olha como é proximal, não é distal. Então entra no nosso diagnóstico diferencial. Então, se eu pegar um paciente que tem isso aqui, gente, é para pensar também em outras coisas.
Nosso terceiro paciente é um paciente que tem uma fraqueza aqui nessa mão direita, olha que ele está de frente para a gente, então a região direita é aqui, e uma fraqueza um pouco maior nessa região esquerda, só que acometendo regiões diferentes, provavelmente o nervo periférico diferente, né? E outra fraquezinha ou alteração de sensibilidade na perna direita. Vê que está em graus diferentes, que está em nervos diferentes. Como é o nome disso aqui? Quando eu ver isso aqui, eu vou pensar em quê? Gente, quando eu ver uma polineuropatia distal, por que a gente chama de polineuropatia? Está cometendo vários nervos e é distal. É essa daqui. E quando eu penso o nome polineuropatia, eu tenho que pensar em simetria. Então, a lesão simétrica. Já aqui não é. É assimétrica. Então, quando estamos diante de uma neuropatia que é assimétrica, estamos pensando em mononeurite múltipla. Mononeurite, pegou um nervo. Múltipla, pegou aquele nervo, depois se somou a outro. Mononeurite múltipla. Mononeurite múltipla. Ah, professor, mas no início só era o mononeurite, porque só cometeu primeiro a mão. Isso. E quando a gente pensar em mononeurite múltipla, eu quero só que esteja gravado só uma informação, porque você vai ser o clínico. Só uma informação. Pensar em vasculite. Essa é a informação. Fechou. Ah, professor, vou pensar em vasculite quando eu tirar a mão. Pensa em vasculite. Deixa guardadinho lá. Vasculite na mente. Não esquece disso aí. Professor, por que você botou interrogação aqui no rosto do paciente? Porque, às vezes, essa mononeurite é craniana. É de nervo craniano. Ah, professor, pode pegar o trigêmeo, que é a sensibilidade do rosto, e causar dores horríveis? Pode, mas é raro. O mais comum de pegar nervos da face, dos nervos cranianos, melhor dizendo, é pegar esse nervinho que inerva o olho, que inerva a motricidade do olho. Então, de pegar o terceiro, que é o óculo motor, e o sexto, que é o abducente. São os nervos que controlam nossos olhos. E como é isso, professor? O cara vai chegar na emergência agudamente com o olho parado, vesgo. Uhum. Só que eu te digo uma informação, você clínico. Quando você vê um olho trocado, gente, o olho dele está todo para um lado, ele não era vesgo, agora ficou. Eu tenho sempre que pensar que a lesão é central. Então, é um diagnóstico diferencial de novo. Do mesmo jeito que o B, eu pensei numa mielopatia, o C, estou pensando talvez no AVC. Talvez numa lesão do sistema nervoso central. Olha só. Então, o primeiro objetivo aqui é descartar. Pode ser um aneurisma, inclusive. Então, mensagem passada. O C, lembrar de vasculite e lembrar que se for olhinho trocado, pode ser um AVC, então tem que mandar esse paciente para emergência. Certo? Principalmente se foi súbito. D. E o D quem é? É o que eu expliquei. Professor, você está me dizendo que o paciente pode ter diabetes e ele pode não ter alteração de sensibilidade em mãos e já tem um distúrbio autonômico? Uhum. Só que eu vou ter que investigar também. Porque também é um paciente que pode ter uma doença genética, pode ter uma doença que altera o controle autonômico. Então, quem é o que eu menos investigo e consigo dar o diagnóstico de cara? É a maioria, é o A. Se for B, C ou D, eu tenho que investigar para outras doenças principalmente. Ah, professor, então quer dizer que o A não investiga para outras doenças? Investiga, mas você consegue dar o diagnóstico clinicamente, certo? Vamos seguindo. Professor, eu não sei nada de neuro. Vamos acabar com essa neurofobia. Então, como é que eu faço o diagnóstico desse paciente? Gente, tem um bocado de aparelhinhos aqui. Um bocado de coisinhas. Olha, esse exame físico do paciente que tem diabetes, e que eu vou abordar ele para saber se ele tem uma neuropatia diabética, tem que ser o mais simples possível. Certo? Então, a gente tem alguns aparelhos aqui. É importante eu, como clínico, ter esses aparelhos, principalmente se você for trabalhar em unidade de saúde, for trabalhar com endocrinologia, vai ser muito importante, mesmo que não seja neurologia seu campo de atuação, certo?
Então, assim, saúde pública e endocrinologia. Lógico que eu queria que todo mundo fizesse esse exame, né? Quando soubesse que o paciente é diabético. Mas eu vou tentar simplificar aqui no que é que você tem que focar mais. Então, olha só. Esses aqui são os monofilamentos, gente. Eu preciso disso aqui, professor? Não. O que você precisa é ter o vermelho. Porque o vermelho, ele é chamado de 10 gramas. Que é geralmente o pessoal compra lá nos Estados Unidos, trai, compra na AliExpress, compra em tudo quanto é site chinês. E é esse monofilamentozinho aqui. É ele que ajuda a gente a testar, né? Para ver essa sensibilidade da pele. Martelinho importante para poder ver os reflexos. E esse aqui, que danado esse aqui? É o diapasão, que tem que ser 128 Hz. Esse diapasão, ele serve para eu testar a sensibilidade vibratória, certo? Quem é que eu faço o diagnóstico? São pacientes que eu tenho sinais e sintomas, um paciente diabético, eu constatei que ele tem diabetes, já fiz exames para ele, constatei diagnóstico de diabetes, eu não vou entrar aqui em diagnóstico de diabetes, estudem diagnóstico de diabetes, e eu afasto outras etiologias. Então, é aquele paciente que já é diabético, eu percebo que ele tem essas alterações que a gente vai ver aí. O diagnóstico é essencialmente clínico. Então, é um paciente diabético, porque o diagnóstico é através dos exames, porém, a história e o exame é o mais importante, certo? Então, quais são os sinais que esse paciente tem? Quais são os sinais? Gente, eu tenho sinais gerais, que são aqueles sinais de parestesia, ou seja, alteração de sensibilidade, dor, que começou na ponta dos dedos dos pés, foi subindo, veio até o joelho, acometeu mão, olha a sequência, não esquece. Quando começa a acometer a mão, é quando chegou no joelho. O paciente pode perder o reflexo aquileu, opa, é um sinal precoce. Pensa só, se eu for fazer um teste de sensibilidade com aquele diapasãozinho e for fazer a sensibilidade tátil com aquele monofilamento, eles têm o mesmo valor em predizer se o paciente terá úlcera. Então, olha como isso é importante. Eu predizer se o paciente vai ter uma lesão, uma úlcera, ele vai ter um pé diabético. Então, prediz. E quais são os sintomas autonômicos? A gente falou, de certa forma. Hipotensão postural, da questão cardíaca, arritmia, isquemia silenciosa, olha só, intolerância ao exercício, gastrointestinal, geralmente náusea, constipação, diarreia aquosa noturna, saciedade precoce. Geralmente os gastrointestinais são mais frequentes, viu, gente? Geniturinário, o que é que pode ter? Disfunção erétil, ejaculação retrógrada, redução da lubrificação vaginal, bexiga neurogênica. E na pele? Aquela pele seca, que não sua. Então o paciente vai ter intolerância ao calor. Até porque também ele é mais gordinho, ele tem um panícula de pouso maior, né? Influencia também. Certo? Então esses são os sinais e sintomas. O que é que eu vou focar no exame? Gente, esse exame é o mesmo exame do paciente com pé diabético. Professor, não vou ter que examinar membros inferiores? Gente, eu estou focando naquele exame prático. Então, não vou pedir para você ficar vendo força de ninguém. Lógico, se for proeminente, você vai investigar, mas eu quero que você faça o exame prático e objetivo. Como é que é esse exame, professor? Eu vou focar em apenas 8 pontos, certo? Esse é o exame prático. Ah, mas eu vi que tem que examinar a pupila, que tem que... Não, eu quero que você, clínico, você que vai fazer a sua clínica, que vai ser vai formar e vai atuar no PSF, vai atuar na emergência, enfim, que vai conseguir identificar se esse paciente ele tem uma neuropatia diabética. Então, é basicamente o exame do pé diabético, certo? O que é que eu tenho que ter em mente? Que a história clínica é fundamental. Não vou começar a examinar sem saber da história. Às vezes a história dele foi aguda, gente. Isso não é agudo. A neuropatia diabética não é aguda. É uma coisa que vai acontecendo. Ela não é em surtos. Ela é uma coisa mais crônica. Ah, eu posso ter um quadro agudo de alteração pelo diabetes? Pode. Mas é muito mais raro. Mais comum é que seja, vai acontecendo e vai piorando. Certo? Vamos lá. E quais são os pontos que eu tenho que ver nesse exame físico? O primeiro é a inspeção, gente. Então, eu tenho que ver esse paciente lá. Eu vou fazer a inspeção desses pés desse paciente. Como é que tá? Tem úlcera? Esse paciente tem alteração de cor, ele tem alteração de cor da pele, está avermelhada, está com eritema, está inflamada. Esse paciente tem perda de pelos. Eu tenho que ver. Pô, professor, eu pensei que a aula de neuropatia diabética está me ensinando exame físico. Meu querido, o exame físico é essencial para a neurologia.
Não tem como pensar em neurologia sem exame físico. E é uma neuropatia diabética, certo? Entre os dedos, meninos, entre os dedos. Olhar a sola do pé, que às vezes a gente esquece. Às vezes aqui tem fungo, tem alguma infecção associada. Acha, às vezes, o melanoma escondidinho aí. Então tem que ver isso aí, tá bom? O estado de conservação das unhas e o formato do pé. Porque o pé ele começa a perder, né? A pisada do paciente muda. A gente vai ver mais na frente. Essa é a inspeção. Me deparei com um pé desse. Um pé inchado aqui embaixo. Fez uma radiografia do pé, mandou para o ortopedista, descobriu que tem um bocado de microfraturas acontecendo aqui. Gente, essa é a articulação de Charcot. Essa é a famosa articulação de Charcot, que é totalmente relacionada ao diabetes. É aquele paciente que tem o diabetes descompensado, começa a ter microfraturas, alteração do metabolismo ósseo, e esse paciente desenvolve esse pezinho aqui, que é extremamente doloroso. Não confunda com doença de Charcot-Marie-Tooth, que é outra coisa. É outra coisa. É o mesmo Charcot, porém, aqui estou se falando de diabetes. Eu não estou falando de uma doença genética, que a doença de Charcot-Marie-Tooth é uma doença genética e que está no diagnóstico diferencial das neuropatias. Tá certo? Então, esse é o pezinho, a articulação de Charcot. Ah, professor, parece um pé de um bebezinho. É para lembrar, né? Que terrível, né? Palpação. O que é que eu tenho que ver na palpação? Gente, eu tenho que ver a temperatura. Como é que está a temperatura? Será que ele está tendo alguma infecção por aqui? Eu vou ver os pulsos, o pé de oso, o tibial posterior. Como é que está? Será que ele tem doença arterial oclusiva periférica, DALP, né? O que é que eu tenho que ver mais? Ah, professor, esse exame neurológico é exame vascular. Faz parte, meninas, faz parte. O que mais? Eu tenho que ver a sensibilidade. E como é que eu vejo a danada da sensibilidade? Eu vejo através do monofilamento. Pronto. Monofilamento. Está aqui o monofilamento. Basicamente, gente, existem várias abordagens, mas se eu conseguir pegar esses 5 pontos e um ponto na solinha do pé aqui, é suficiente. Como é que eu faço o teste do monofilamento? É até ele dobrar. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas ele dá uma dobradinha, né? Ah, professor, eu tenho aquele coloridinho. Qual que eu testo? Eu não quero que você teste todos para não confundir. Cada um ali tem uma espessura. O mais importante é o de 10 gramas. Qual é o de 10 gramas? O vermelho, como eu falei. Vai testar em um pé, vai testar no outro. O paciente vai dizer se está sentindo ou não o toque, certo? E aí você percebe se tem alguma lesão aí, se o paciente já tem alguma alteração de sensibilidade. O que é que eu faço também nesse paciente? O que é importante também fazer? Esse paciente, eu tenho que ver a sensibilidade vibratória. Então, eu vou usar o diapasão em superfícies ósseas. Geralmente aqui, ó, no hálux, mas eu posso fazer aqui também, ó, nessa região do tibial posterior. E o paciente vai me dizer quando parar de vibrar, né? Opa, parou de vibrar. E vai comparar um pé com o outro, ver como é que tá, né? E com sua própria sensibilidade da vibração. Então, aqui eu estou testando a sensibilidade vibratória, que é também comprometida nesses pacientes com neuropatia diabética, certo? Quinto ponto, propriocepção. Então, eu tenho que pegar o dedinho assim, ó. Eu vou pegar o dedinho lateralmente, não é de cima para baixo, é lateralmente. E o que é que eu vou fazer? Para cima para baixo. Eu vou pedir para ele me dizer com os olhos fechados se está para cima ou para baixo. O que é propriocepção? É a capacidade de eu saber onde estão meus membros. Ah, eu sei que está para cima, eu sei que está para baixo. Isso é um tipo de sensibilidade profunda que diabetes também vai acometer. É importante a propriocepção. Isso aqui vai interferir no caminhar? Vai. Vai interferir no formato do pé? Vai. Vai favorecer mais pé diabético, úlcera de membros inferiores? Vai também. E os reflexos? Ah, professor, eu quero testar o patelar. Meu querido, se você nesse exame testar o aquileu, olha como ele está fazendo. Ele está elevando um pouquinho do pé e está fazendo ali na região posterior. Na região onde a gente tem um tendão ali. É o tendão onde você vai bater, no movimento circular. E esse reflexo eu marquei que é importante porque às vezes é o primeiro sinal. É a alteração desse reflexo. Professor, mas você me falou que o acometimento motor raramente acontece. Mas pode acontecer nesses pacientes. Por isso que a gente tem que testar esse reflexo. Não estou nem pedindo para você testar o patelar. E
O sétimo ponto, a marcha. Como é que esse paciente está caminhando? Ah, professor, ele caminha com a marcha de dor. O pé dele está doendo. Olha se tem uma articulação de Charcot lá. Se tem uma lesão de Charcot, tem um pé de Charcot lá. Além disso, e cadê o oitavo? O que é o oitavo? Gente, examinar o calçado desse paciente. Esse paciente está com o pé gasto só de um lado. A pisada dele está diferente. Esse calçado é apertado. Não pode usar calçado apertado. O pé do paciente que tem diabetes tem que ser um brinco, tem que estar limpinho, tem que ser um calçado folgado. Então, também faz parte do exame neurológico. Olha aqui. Então, esses 8 pontos são fundamentais, gente, para a gente poder fazer esse diagnóstico. Ah, professor, mas o senhor nem examinou mão. Lógico, eu quero que você seja objetivo. Lógico que a gente vai guiar para alguns casos, mas esse aqui, esses 8 pontos, eu não quero que você perca. Tá certo? Vamos lá. O diagnóstico diferencial. Gente, eu já vim falando de diagnóstico diferencial. Vocês não perceberam? Diagnóstico. Só uma coisa. Esse daqui. Pronto. Isso mesmo. O diagnóstico diferencial, eu já vim falando. Então, quais são as armadilhas? Gente, peguei uma doença que acometeu o primeiro mão. A sensibilidade da mão. Está queimando. Isso é diabetes? Não. Já vou começar a pensar que é outra doença. Então, se acometer precocemente as mãos, os membros superiores, tem que pensar em outra coisa. O paciente pode ter uma doença associada. Então, o que é que acontece? Qual é o tratamento de diabetes? Metformina. O que é que metformina faz com o uso crônico? Muitas vezes uma deficiência da B12, da vitamina B12. É o que acontece? O paciente tem uma neuropatia por B12. Então, às vezes, se associa as duas neuropatias. Então, lembre das doenças. Ah, professor, ele é diabético, mas ele é caninha. Ele é caninha. Ele toma cachaçinha todos os dias. 7 litros de pitu. Meu querido, olha só, doença associada. Será que ele tem um alcoolismo? Uma deficiência de tiamina B1 associada? Ah, a outra dica. Eram outras apresentações. É um paciente que apresentava como B. Lembra? Ah, será que isso aqui é uma mielopatia? Será que isso aqui é uma radiculopatia? Mononeurite múltipla, assimétrica, lembra? Será que isso aqui é uma vasculite? É um lúpus que está causando isso nesse paciente? É uma vasculite ANCA? É um Churg-Strauss? Então vai ter que ter outra clínica, e é por isso que a história ajuda. A história é importantíssima. Esse paciente teve um controle autonômico prejudicado. Esse paciente está com bradicardia, esse paciente está com muita diarreia. Será que esse paciente tem uma PAF, uma polineuropatia amiloidótica familiar, uma doença genética? É uma amiloidose familiar. Será que ele tem uma amiloidose? Então entra essa questão. Será que esse paciente da monomúltipla tem HIV? Ah, não. Ele tem HIV sim, mas ele trata com uma medicação que causa neuropatia. Será que esse paciente da mononeurite múltipla é um paciente que teve câncer, tratou um câncer e aquele quimioterápico faz a monomúltipla? Então, gente, quando é que você pensa nesse diagnóstico diferencial? Muitas vezes é quando o paciente tem uma história diferente e quando tem uma apresentação diferente. Então, história e exame físico fundamental para eu pensar no diagnóstico diferencial, né? Lógico que pode ser várias coisas, eu podia encher aqui, eu podia encher com alcoolismo, tireoide, hipotireoidismo, pode ser. Paciente tem mieloma múltiplo, pode ser. Hepatite, disfunção renal. Professor, por que você botou essas figuras aí? Eu botei que nesse momento que você é clínico, muitas vezes quando tiver em dúvida, vai pedir ajuda do neuro. Porque o neuro ele vai dizer o seguinte, olha, vamos colher um líquor. Porque o que ele está tendo é um CIDP. Professor, não sei o que é CIDP. Meu Deus, o que, é que você está falando? Você está falando um bocado de coisa louca. CIDP, meu querido, é o Guillain-Barré crônico, em resumo. É um paciente que tem uma polineuropatia, né? Ou seja, já foge do padrão do diabetes, mas pode ser uma monomúltipla, pode mudar, pode se assemelhar um pouquinho ao diabetes. Muitas vezes mais sensitiva do que motora. Não tem aquele padrão agudo do Guillain-Barré, por quê? No primeiro momento ele é agudo, mas ele passa a ser neuropatia crônica.
com surtos e remissões. E muitas vezes o diagnóstico dessa doença a gente faz através do líquor. O paciente pode ter uma monomúscula, mas eu estou com dúvida de quais nervos foram afetados, eu estou com dúvida se é uma hanseníase. Então, eu posso fazer uma eletroneuromiografia, fazer um estudo desses nervos, a parte elétrica desses nervos. Ah, eu estou com muita dúvida ainda, eu vou fazer uma biópsia desse paciente. Vou tirar um pedaço desse nervo, geralmente o nervo sural, vou tirar um pedacinho desse nervo para poder botar no microscópio e estudar para ver o que é. Mas esses casos são casos que geralmente já passam a ser encaminhados para um neuro, né? São casos que já modificam, só para vocês terem ideia de como é que se faz esse tratamento, né? Então, vamos lá. Esse é o diagnóstico diferencial, né? E é importantíssimo, a gente sabe disso. Ah, mas faltou uma coisa da clínica, é aquela tabelinha que você escondeu a tabelinha da gente. Gente, retomando, se eu tenho fibras grandes e mionizadas, a função é pressão e equilíbrio. Então, o sintoma vai ser o quê? Parestesia, que é alteração de sensibilidade, formigamento, perda de sensibilidade tátil e desequilíbrio. O que é que eu faço? Eu faço o reflexo desse paciente para ver como é que está. Eu testo a vibração, eu testo a propriocepção, que você já sabe testar com o dedinho, a sensibilidade tátil com o monofilamento. E as pequenas fibras? Neuropatia de pequenas fibras. Eu nunca soube o que era. Olha aqui. Afetou a nossa nocicepção. A capacidade de saber sobre dor. Se o organismo entende dor. A sensibilidade térmica. Afetou. Poxa, ele não sabe o que é calor, o que é frio. É geralmente ela que causa aquela dor terrível, que é em queimação, em choque, em facada. Como é que eu testo ela? Eu posso fazer uma agulhinha, testar a agulhinha. Eu posso fazer a discriminação térmica. Professor, por que você não falou isso no exame físico? Meninos, eu quero facilitar o exame de vocês. Com isso aqui, vai ser mais importante do que você testar isso aqui. Eu não vou pedir para você esquentar a água e toda aquela dinâmica, não. Eu quero um exame prático. Eu não vou pedir para você arrumar uma agulha e ficar furando o paciente. Certo? Pode ser feito? Pode. São casos especiais. Mas eu quero que você faça um exame prático naqueles 8 passos. Certo? Então, essa é a clínica do paciente. E como é que eu trato esse paciente? Gente, o tratamento vai envolver uma série de coisas. Eu vou ter que saber como é que eu faço a prevenção dessa doença. Existe o tratamento medicamentoso, não medicamentoso, e tem outras terapias que são importantes, tá certo? E por último, a gente vai falar sobre o screening desse paciente. Como é que eu faço o screening desse paciente? Quem é que tem que fazer essa investigação para poder tratar? Vamos lá. Então, o primeiro passo é a prevenção. Prevenção, gente, a principal medida de prevenção é controle da hiperglicemia. Teve hiperglicemia, tem que controlar. Então, é controlar essa glicemia desse paciente. É o principal fator, a coisa mais importante para prevenir ter neuropatia diabética, né? Lógico que vão ter outros fatores importantes, como o MEV. O que é MEV? Mudança de estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida desse paciente. E vai envolver dieta. A dieta tem um fator significativo em controla as glicemias, os exercícios, diminui a resistência à insulina e cirurgia bariátrica em pacientes que têm indicação. Lógico que a indicação de cirurgia bariátrica não é apenas por diabetes, como tem alguns casos que a gente vê aí. Não é isso. Ela tem indicação precisa naquele paciente que faz o acompanhamento bem, aquele paciente que já tentou outras coisas. E, especialmente o bypass, ele tem nos estudos uma evidência maior da prevenção da neuropatia diabética. Cirurgia tipo bypass, que é o Y de Roux, certo? Como é que eu faço o tratamento não medicamentoso? Gente, é o mesmo controle glicêmico, é a prevenção. Mesmo controle glicêmico. E a MEV. Tem outros tratamentos não medicamentosos? Tem. Gente, pode-se fazer estimulação elétrica desse paciente. Dar uns choquinhos nesses nervos de pontos específicos desse paciente para poder estimular esse nervo. Tem evidência tão forte? Não. Mas tem um grau de evidência que pode ajudar nesse tratamento. A acupuntura, a gente também sabe que é importante. A acupuntura ajuda no controle da dor também. Então, talvez seja necessário, que a gente percebe que tem um estigma, mas a indicação precoce é importante também. Tá certo? O que mais que é importante? Gente, a mudança do estilo de vida.
É fundamental. E aí eu digo para vocês, existe uma discussão sobre o controle intensivo da glicemia e o não intensivo. O que é o intensivo? É chegar lá e dizer o seguinte, eu quero a glicemia, a hemoglobina glicada abaixo de 6. Eu quero ela lá embaixo, de cara. O que aconteceu? Piorou a neuropatia diabética e piorou aumentou a mortalidade. Então, eu tenho que controlar, mas tem que ser para aquele paciente no nível holístico. Eu tenho que indicar atividade física, psicologia, o acompanhamento para perda de peso, todo o controle de dieta. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. É mais importante do que eu fazer o controle intensivo. Porque o controle intensivo, mais uma vez, aumenta a mortalidade e piora a neuropatia. Olha só. Quem diria, né? Esse é o tratamento não medicamentoso. Sobre o medicamentoso, o que é que a gente tem de remédio? Gente, a neuropatia diabética, né? O paciente tem aqueles sintomas, como a gente viu, mas o tratamento ele tem que ser individualizado. De primeira linha, a gente tem vários remédios, os tricíclicos, a duloxetina, a venlafaxina, a gabapentina, a pregabalina, são todas medicações que são de primeira linha. Mas o que é que eu tenho que analisar sempre? As comorbidades desse paciente. Ver se ele vai tolerar. Por quê? Porque se eu prescrever um tricíclico, que é a nortriptilina, que é a amitriptilina, quem é o paciente que tem indicação de eu prescrever eles? Paciente que tem insônia, porque vai melhorar a insônia, a ansiedade, a depressão. Lógico que as doses da depressão são doses maiores. Só que eu tenho que evitar em alguns pacientes que tem a ver com a sintomatologia dele, né? Muitas vezes esse remédio causa efeitos colaterais que a gente tem que ver. Eu tenho que tomar cuidado de idosinho, por quê? Doença cardíaca, se ele tiver, hipotensão postural, que é ortostática, disfunção sexual, se esse paciente tiver disfunção sexual, eu tenho que tomar cuidado, pode piorar, retenção urinária, ou glaucoma de ângulo fechado. Professor, mas espera aí. Você está me dizendo que eu vou prescrever um princípio com amitriptilina num paciente que o senhor me falou que ele pode ter sintomas disautonômicos já. Ele pode ter hipotensão postural, ele pode ter disfunção sexual, ele pode ter retenção urinária por bexiga neurogênica. Você está me falando para eu passar esse remédio? Gente, a amitriptilina, ele é um remédio extremamente barato e acessível no SUS. Então, muitas vezes a gente vai ter que passar o mesmo. Mas a gente vai ter que ver como é que estão essas comorbidades dele, certo? Em que nível estão, e aí individualizar. Sempre individualizar. Vou usar lá a duloxetina, a venlafaxina, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Em quem? O paciente que é mais ansioso, o paciente que é mais depressivo, são realmente medicações mais caras, que não tem no SUS, né? O paciente muitas vezes tem que comprar. Então, eu vou evitar em quem? Em quem vai piorar a síndrome das pernas inquietas por causa dessas medicações. Em quem tem disfunção sexual, principalmente a venlafaxina causa isso aí. E nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Tá certo? E a gabapentina e a pregabalina? Em quem eu vou preferir? Nos pacientes com insônia, que tem tremor essencial, que tem síndrome das pernas inquietas. Eu vou evitar naqueles pacientes que têm muito abuso de substância, aquele paciente que já tem um vício em uso de outras substâncias, paciente que tem inchaço em membros inferiores, edema em membros inferiores, e pacientes que têm doença pulmonar, né? Agora pelo tabagismo, geralmente. Então, vou evitar, porque pode ter uma piora desses quadros. Tá certo? Então, vou sempre individualizar. Poxa, essas são primeira linha. Se não der certo com a primeira linha, com o triciclo, o que é que eu faço? Faço a duloxetina. Não deu certo com a duloxetina, faço com a gabapentina. Posso associar? Pode, mas lembra dos efeitos colaterais, né? Vai ter que individualizar esse tratamento desse paciente, né? A experiência do médico naquele uso de medicação é importantíssima, né? O que é que a gente tem que ver? Gente, as doses. O que eu vejo muito, às vezes, lá no ambulatório de Hansen, que a gente pega muitos pacientes com neuropatia diabética também, é que as doses não estão adequadas. Então, assim, gente, eu não estou falando para vocês começarem com essas doses que estão aqui. Eu estou querendo dizer, essa aqui é a dose diária, inclusive. Eu estou querendo dizer que você vai chegar nesse ponto terapêutico. É a partir daqui, desses valores, que começa a melhora dos sintomas. E, geralmente, todas essas medicações demoram a partir de 3 a 4 semanas para ter efeito melhor sobre a dor.
sobre essa modulação da dor, né, desse paciente, do formigamento, da parestesia. Então, amitriptilina, paciente idoso, geralmente a gente começa com metade desse valor, mas essa é a faixa terapêutica. Passando disso aqui, se não melhorou, provavelmente não vai melhorar. A duloxetina não adianta manter em 30, tem que ser 60. Venlafaxina não adianta botar em 75. Pregabalina, a hora gabapentina, qual é a dose? Cada comprimido de gabapentina é 300, então o pessoal às vezes para lá em 900. 3 comprimidos só. A dose terapêutica é maior, então vai ter que ir aumentando aos poucos. Por que o senhor botou aí esse tramadol, esse tramal, que é um opioide? O opioide não é indicado, geralmente, nos pacientes que têm neuropatia diabética, mas ele é uma medicação de segunda linha. E, às vezes, ajuda muito na dor aguda. Às vezes, o paciente tem muita síndrome dolorosa, né? E aí você precisa associar junto com esse tratamento. E, lógico, gente, só lembrando de uma coisa. Aqui eu estou falando da dor crônica. A dor aguda desse paciente, você vai manejar, assim, com a dipirona, né? Vai manejar com paracetamol também, porque isso aqui vai demorar um tempo para fazer efeito. Então, a outra droga vai ter que entrar lá. E muitas vezes, a dor forte vai ter que entrar o opioide, que não é uma boa indicação, porque o opioide você não vai dar para usar cronicamente. Você tem que usar até esse paciente ter um nível, né, terapêutico das outras drogas, se necessário, evitar usar. E tem outras medicações? Tem sim. Pode-se fazer o cremezinho de capsaicina, que vende. Capsaicina é aquela substância que tem na pimenta. Tem os petzinhos de lidocaína, que também são vendidos, pode ser usado. E, se a gente for ver, os estudos mostram também a função do valproato, que é o ácido valproico. A carbamazepina não é muito boa. Ela é boa em dores que são paroxistas. O que é isso? Aquela dor que vem do nada, aquele choque que vem do nada, né? E começou a surgir um estudo, né? Já, na verdade, já está indo para a fase 3, ele já passou a fase 1, está na fase 2, indo para 3, que é o ácido alfa-lipoico. O que é a ideia desse ácido aqui? É tentar proteger esse nervo de uma piora. Você vê que todas essas medicações que eu falei, nenhuma mexe na, na formação, na patologia da doença. O pessoal acha, né, os cientistas que estão estudando esse ácido alfa-lipoico, eles acham que pode interferir nisso. Então, realmente, aí se chama de uma droga modificadora da doença. É uma droga que vai evitar que o paciente tenha neuropatia diabética. Porque essas outras é para tratar os sintomas. Não é isso? Para tratar a dor, né? Principalmente a neuropatia, aqueles sintomas terríveis, né? Mas essa medicação vai ser estudada nesse sentido. Vamos ver se a gente vai ter evidência. Tomara que a gente tenha. E cuidado, mais uma vez, com os opioides, certo? O que é que eu sempre trago nos pacientes que têm neuropatia? Tratamento de dor nos pacientes. Isso aqui. Gente, isso aqui é importantíssimo. O que é isso aqui? Aqui, eu estava num congresso de neurologia, o último que teve, e aí tinha uma palestra de neuropatia. E um dos apresentadores justamente falou isso aqui, que é o quê? Aqui é a pílula dourada. A gente tem uma mania de achar que quando a gente dá um medicamento para o paciente e diz, olha, esse aqui é o medicamento que a senhora vai ficar boa. E isso é charlatanismo, e não é. Por quê? Toda medicação ela tem um efeito placebo, além do efeito real, né? O efeito placebo é aquele efeito que o paciente sente mesmo se tomar uma pílula de farinha. Passem a usar esse efeito placebo também. Além de você estudar, de você se dedicar, de você estar lá super dedicado para aquele estudo, da neuropatia diabética, estou lá estudando, não sei as medicações que tem que dar, eu vi que o professor Tiago falou das doses, da dose adequada, mas se você não tem uma comunicação boa com esse paciente, e é isso que eu chamo de dourar a pílula, se você não doura a pílula, cara, o paciente não vai aderir. Então, muitas vezes, você precisa dourar essa pílula, você chega lá, olha, senhora, é essa que a senhora vai ficar boa. Vamos correr atrás para ficar boa. Quando o paciente escuta isso, ele ganha confiança. E essa confiança se reflete também no tratamento, porque a dor não só envolve fenômenos físicos, sem contar com fenômeno psicológico. Ela não só envolve fenômeno físico, ela envolve fenômeno também psicológico. E o psicológico influencia na imunidade, influencia na nocicepção. Então, o paciente ele percebe a dor de uma maneira diferente quando ele está com o psicológico bem, certo? Então, confiar no médico é importante. Então, dourem a pílula.
E como é que é o screening desses pacientes? Ó, todos os pacientes que têm diabetes devem fazer o screening. E que screening é? Pelo menos aquele exame físico dos 8 passos. Quando é que eu faço esse exame? No diagnóstico do diabetes e anualmente em diabetes tipo 2. Então, diagnosticou diabetes tipo 2, faz o exame e vai fazer todo ano. Diagnosticou diabetes tipo 1. Quando é que você faz? 5 anos após o diagnóstico e depois passa a ser anualmente. Certo? Então, esse screening, o exame físico, aquele exame que a gente viu, tem que ser feito para poder você identificar se ele vai precisar de algum tratamento. Tá certo? Então, esse aí é o manejo do paciente com neuropatia diabética. Certo? E quais são as mensagens que eu tenho que levar para casa? Né? O que é que ficou de importante para mim aí, de mensagem? O que é que eu tenho que deixar de mensagem? Né? O que é importante? Gente, metade dos pacientes com diabetes, com neuropatia diabética, isso talvez seja mais, porque talvez eles não estejam sendo examinados. A qualidade de vida desses pacientes é muito comprometida, seja pela dor, né, pelos sintomas de diarreia e tudo mais, gastrointestinal, cardíaco, ele já tem outra comorbidade, é hipertenso junto. O tempo de diabetes e a hemoglobina glicada são os principais fatores para controle e prognóstico. Então, eu preciso saber quanto tempo ele tem diabetes, provavelmente vai ter neuropatia. A hemoglobina glicada está descompensada demais, vai ter neuropatia. Prognóstico ruim. A neuropatia degenerativa axonal, ela é uma neuropatia degenerativa axonal e pode ter um caráter desmelinizante. A gente viu que se pedir uma eletroneuromiografia do paciente, dos 4 membros lá, examinei os 4 membros. É axonal, mas tem um caráterzinho desmelinizante junto. Pode ser diabetes? Pode. A dor em queimação dos pés é o sintoma mais comum. Vem à noite, aquela queimação terrível, o paciente põe o pé no balde de gelo para aliviar. A neuropatia diabética pode ter várias apresentações, e você sabe que isso aí vai levar por diagnóstico diferencial. O diagnóstico clínico em paciente diabético, o diagnóstico clínico é em pacientes diabéticos em quadro clínico comum, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O diagnóstico é clínico. Se o paciente tiver aquele tipo A lá, você já tem o diagnóstico do diabetes. Você já tem, fechou que ele é diabético. E você fez esses exames e pegou a historinha dele, já deu diagnóstico de neuropatia diabética. Mas fiquei com pulga atrás da orelha, porque veio diferente, alguma coisa está diferente. Aí vai pensar em outras coisas. Acometer mãos precocemente é um sinal incomum. Deve-se investigar outras causas. A prevenção é o melhor tratamento, controlar essa hemoglobina glicada. Lembre, tratamento deve ser individualizado, seja o tratamento da dor, né, ou o tratamento do próprio diabetes. Cuidado com o controle agressivo, certo? E cuidado com mais uma coisa, cuidado com o opioide, certo? E aqui, meninos, eu deixo uma mensagem aqui para vocês, mensagem aí totalmente de estoque. A mudança é o processo essencial de toda a existência. Então, muita coisa que a gente viu aqui, antes, ela era considerada um absurdo, né? Poxa, eu vou controlar agressivamente o diabetes, o paciente vai ficar bem. Não, ele ficou pior. Então, a medicina faz parte desse estudo. Então, sempre usem, né, os estudos para se guiarem. Né? A medicina baseada em evidências é essencial. E sempre individualizem o tratamento dos seus pacientes. Cada paciente é um mundo. O tratamento tem que ser holístico. Né? Perceber um todo, porque senão você não consegue. Não esquece da pílula para adorar. E as referências, eu separei uma série de artigos. Quem quiser depois, só mandar e-mail para mim, thiagoneurologia@gmail.com, esse mesmo Thiago Neurologia do Instagram, e aí eu mando os artigos para vocês. São 13 artigos, eles são excelentes, excelentes. Certo? Mas é isso aí, meninos. Oi, professor, muito obrigada. A aula foi Nada. maravilhosa. Tá todo mundo aqui Obrigado. nos comentários elogiando. Obrigado.
E é isso, gente. Não deixem de seguir e acompanhar o professor no canal dele, no Instagram. E agora vamos às perguntas. Ótimo, vamos lá. Como é a eletromiografia dos pacientes diabéticos? Então, assim, geralmente quando a gente faz a eletromiografia dos pacientes, né, para fazer a eletromiografia é importante, meninos, eu chamar a atenção de uma coisa. Ela é muito operador dependente, então ela é que nem ultrassom. Com quem a gente gosta de fazer? Nas pessoas que tiveram formação de neurologia, que fizeram neurofisiologia. Então, assim, procurem profissionais que tenham essa habilidade. Esse é o primeiro ponto, porque senão não vai adiantar nada seu exame. Lá vai vir o quê? Polineuropatia distal, sensitiva, e que pode ter acomprometimento axonal e pode ter desmelinização. Esse vai ser seu resultado. Aí você vai olhar lá, opa, fechou para diabetes. Pode ter outras características? Pode ser características de monomúltipla, mas aí eu já não estou pensando em diabetes. Se vier uma característica nesse sentido diferente, muitas vezes, é o paciente que eu tenho que pedir para o neuro acompanhar junto para chegar a um diagnóstico, entendeu? Porque o mais comum realmente é a polineuropatia distal, simétrica, que tem componente axonal, né? E sensitivo, muitas vezes, né? E que pode ter características desmelinizantes. Esse é o resultado que vem muitas vezes. Professor, queria que essa resultado que todo mundo realmente falou, que sua aula foi maravilhosa, e de fato foi. Obrigado. E Mariana Delgado pergunta também. Professor, muitos pacientes com Covid-19 estão apresentando sintomas neurológicos. Tem alguma dica para guiar no exame físico e na medida desses pacientes? Estamos fazendo monitoramento no internado? Então, assim, o que é que acontece? O Covid acabou que a gente discute muito, né? Mas, assim, o que é que a gente tem que pensar? O Covid, o que é que ele pode ter associado? Ele é infecção viral, né? Então, as infecções virais, muitas vezes a gente pensa em quê? Um paciente que teve a infecção viral e depois desenvolveu a neuropatia. Então, qual é a característica disso aí? Geralmente é a característica imune. Então, alteração imune, né? Então, pode ser uma neuropatia imune. Das neuropatias imunes, uma das mais frequentes que a gente tem é o Guillain-Barré. Então, o paciente ele pode apresentar um quadro, que é um quadro agudo, né? Que tem uns componentes bem diferentes do que a gente discutiu hoje, porque o Guillain-Barré geralmente ele tem uma apresentação distal, inicialmente, ascendente, e que tem comprometimento, muitas vezes, motor. Então, o paciente ele deixa de andar. E que a sensibilidade geralmente está preservada. Então, essas são as características diferentes. Então, quando a gente vê esses pacientes com Covid, com infecções virais de maneira geral, gripe, resfriado, arbovirose, dengue, que o paciente pode desenvolver essas neuropatias imunes, geralmente está vinculado a isso. Agora, o que a gente pensa no paciente? O paciente pode desenvolver um Guillain-Barré um pouco diferente, que no começo a gente acha que é Guillain-Barré, e vai investigando, não achou nenhum fator viral, nada. Pode ser pelo próprio diabetes? Pode. Porque a gente tem essa forma que eu chamei de CIDP, que é esse Guillain-Barré crônico, resumindo, mas é outra entidade, que pode ser associada ao diabetes. Então, em relação ao COVID, as neuropatias podem ser mais vinculadas ao Guillain-Barré mesmo. E as características são totalmente diferentes, né? Nos pacientes internados, eu não tenho visto pacientes com Guillain-Barré, assim, só nos relatos, mas eu não peguei nenhum Guillain-Barré decorrente do Covid. Nenhum. É possível identificar manifestação central da neuropatia diabética por meio de exames de imagem, como TC e ressonância? Sim, sim. Então, existem outras formas de neuropatia diabética, né? A diabetes é uma doença sistêmica, é uma doença que pode causar um comprometimento no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Alguns pacientes que fogem um pouquinho do tema aqui, eles podem ter essas lesões por outros sintomas. Exemplo, o paciente desenvolve uma coreia, um movimento no braço, apenas no hemicorpo, e quando você vai ver, foi por um controle glicêmico inadequado. Quando você faz a tomografia, você vê imagem lá em núcleo da base, que geralmente são as doenças, onde é a região onde eu tenho doenças que afetam o movimento, de maneira geral, de maneira resumida.
E aí você tem essa lesão no núcleo da base, que é passageira. Depois que essa síndrome melhora, o paciente melhora. E quem mais eu posso ter? Nos pacientes que têm deficiência da vitamina B1. Paciente alcoólatra, paciente que tem diabetes, tem síndrome desabsortiva associada. Então, na verdade, não é em si pelo diabetes, né? É por outra doença que tem outros sintomas. Ele não vai ter só essa neuropatia. Eu posso ter um achado lá incidental, né? Mas, assim, na neuropatia diabética, essa que a gente viu de hoje, raramente, assim, tem lesões sistêmicas, a não sistema nervoso central, a não ser que você tenha essas outras síndromes. E aí eu teria essa síndrome que eu falei da movimento involuntário, ou o paciente pode chegar a ter um AVC também. Você pode chegar lá, pedir a tomografia dele, tá cheio de AVC. Por quê? Porque ele tem uma dislipidemia, porque ele tem um diabetes, que são fatores de risco para AVC, e ele teve aqueles AVCs que foram silenciosos ou não percebidos pelo paciente. O paciente não valorizou. Então, às vezes acontece também. Mas geralmente você não tem alteração, não. Não é para ter, não é para você pedir uma ressonância nesse paciente que tem uma neuropatia diabética, não. Certo? Eliane faz pergunta. Acerca dos antidepressivos, é comum nos pacientes diabéticos com sobrepeso e obesidade, e alguns desses medicamentos intensificam esse quadro. Como resolver esse impasse? Então, o que é que acontece? Um dos antidepressivos que às vezes aumenta um pouquinho do peso é a própria amitriptilina. Mas aí a gente tem que ver, a gente tem que avaliar, porque vai depender da condição do paciente. Então, se esse paciente tem condições, às vezes, de comprar outra medicação. E, geralmente, a nortriptilina tem menos efeito nesse ganho de peso, né? Então, o ganho de peso é muito relativo, porque, às vezes, você melhorando a depressão desse paciente, ele melhora. Então, o acompanhamento nutricional é essencial no paciente diabético. Se eu não tiver acompanhamento nutricional, aí... Então, ele vai estar sempre naquele impasse, porque, assim, ele vai estar com muita dor. Você tem que tratar a dor. Então, realmente, eu digo para vocês, assim, toda escolha, meninos, ela tem uma perda. Isso aí serve para a vida, mas também serve para as medicações que a gente usa para paciente. Às vezes você vai tratar um paciente que ele tem uma doença oncológica grave e você vai levar sequelas nesse paciente, mas que o paciente vai ficar vivo. Porque às vezes aquela doença oncológica vai matá-lo. Ou então ele tem uma doença neurológica grave. E aí você vai lá tratar porque você precisa tratar aquela doença, senão ele vai morrer. Porque sem cérebro ele não vive, mas você perdeu o rim. Então, assim, medicina realmente é complicado nesse sentido. Sobre o ganho de peso, você pode escolher medicações que geralmente não fazem esse ganho de peso, né? Professor, quando iniciar as medicações modificadoras da Então, como eu doença? falei para vocês, hoje não existe medicação modificadora da doença. Não existe, infelizmente. Ou seja, não vai existir aquela medicação como eu dou assim, por exemplo, paciente que tem esclerose múltipla. Eu quero evitar que ele tenha surtos. Eu dou uma medicação que vai modificar a doença. O que é que modifica hoje a doença? A gente tem esse estudo aí, que é esse estudo que ainda vai sair, ou seja, quando sair a gente vai ver se realmente vai ter evidência para modificar a doença, mas só de uma medicação por enquanto. E o que é que pode mudar a doença mesmo? É controlar o diabetes. Então, são as medicações de controle do diabetes, que eles vão estar desde o início do tratamento. Então, as medicações de dor não vão modificar o curso da doença. O que vai modificar o curso da doença é o estilo de vida do paciente, e principalmente o controle glicêmico. É o que vai ajudar mesmo. Evelyn Serpa. Qual é a marcha característica do paciente com neuropatia diabética? Então, não existe uma marcha específica, né? Mas o que é que pode acontecer? Lembra que o paciente ele apresenta muitas vezes uma alteração de propriocepção. Então, o que acontece? Alguns pacientes eles vão andar olhando para o pé, com a marcha que ele vai bater no pé com força, ele vai bater o pé no chão com força para sentir que está ali. Então, algumas vezes o paciente pode ter isso. Isso você vê usualmente? Não. Mas alguns pacientes podem ter tanta alteração na própria percepção que está assim. E outro tipo de marcha que o paciente pode apresentar é uma marcha dolorosa. Então, naqueles pacientes, principalmente aqueles que têm úlceras, que têm lesões de pé diabético mesmo, ou que têm artropatia de Charcot, vai ter muita dor ali, né? O professor tem paciente que vai sentir, que não vai nem sentir dor? Sim. Então, alguns pacientes eles perdem a sensibilidade completamente. Acontece em alguns casos. Mas o usual do diabetes é ter essa síndrome paradoxal, que é o quê? O paciente sentiu uma queimação, mas muitas vezes ele não sentiu o toque.
Pode ter outras alterações de distúrbio da dor? Pode. Por exemplo, o paciente está lá marchando, ele pisa no chão e sente muita dor, ou quando passa um vento. O nome disso é alodinha. Então, alguns pacientes eles têm uma sensibilidade deturpada. Com estímulos que não são dolorosos, como, por exemplo, caminhar, ele piora a dor. Porque pressão não é um estímulo doloroso, né? Você está pisando no chão. Mas ele sente muita dor por quê? Porque ele está tendo uma alodinha. Então, às vezes, o paciente passa o lençol na perna dele e ele sente muita dor. O que é isso? A alodinha, que é essa percepção inadequada da dor, né? Tá certo, professor. Muito obrigada. Nós esgotamos Ótimo. as perguntas. E queria agradecer em nome da Liga e também em nome de todos os ouvintes a presença aqui do senhor hoje, podendo compartilhar seu conhecimento. Nada. Obrigado Obrigada. vocês. É importante o que vocês estão fazendo, né? Demais. Demais. Isso aí é o acadêmico que a gente corre atrás, né? A gente tem sempre que correr atrás dessas situações acadêmicas, de estar sempre ampliando nosso conhecimento. E buscar hoje em dia informação. Antigamente, o cara que ia para um interior e ele ia estudar medicina, ou fazer sua vida lá, vamos dizer assim, ele ficava isolado. Hoje não. Hoje ele tem acesso total, né, a essas informações, seja pela internet e tudo. Eu acho que estamos numa fase que isso aí vai melhorar cada vez mais. Não esqueçam de dourar a pílula. Obrigado, professor. Valeu, Vitor. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Vou espalhar esse vídeo pro pessoal. Boa noite, tchau. Tchau, tudo de bom.